Alô, guerreiros, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui para mais uma conversa em relação à essa matéria de matemática, né? Pegamos agora um pouquinho dessa aritmética, onde a gente aborda o assunto de expressões numéricas. Muitas das vezes, expressões numéricas passam a ser um meio que bicho-papão dos concursos, mas a gente vai tentar desvendar isso e ver que não é lá essas coisas. O que a gente precisa ter em mente quando vai resolver expressões numéricas é que é uma coisa muito metódica, né? Você tem que usar uma metodologia e ter uma atenção redobrada a cada passo. O que você precisa de pré-requisito para resolver qualquer expressão numérica é estar bem com as operações de modo geral, com a adição, com a subtração, multiplicação, divisão e as vertentes, né, que são as potências, as raízes. Enfim, se você estiver bem com isso, estiver seguro com essas ferramentas, a expressão numérica ela se torna um pouco mais fácil, porque basta você seguir uma espécie de receita de bolo, né, e você consegue ir definindo ali. Bom, vem comigo que a gente vai tentar desvendar isso. Então tem aqui, ó, expressões numéricas devem ser resolvidas obedecendo a seguinte ordem de operação, né? O que a gente tem de ordem de operação? A expressão numérica ele é um conjunto, né, de associações de operações, onde você vai poder ter ou não todas as operações numa única expressão. Para que você tenha isso em mente, a gente precisa ir particionando a história. Primeiro, a ordem das operações é você dar uma seguida nisso aqui. Você apareceu potenciação e radiciação, você vai resolver. A partir daí, resolveu a potenciação e a radiciação, a gente passa para a próxima operação, que seriam lá a tal da multiplicação e divisão. Resolveu a multiplicação e divisão, ou seja, você já eliminou potência, já eliminou raiz, vai eliminar multiplicação, vai eliminar divisão, você passa para adição e subtração, que são, então, na ordem final, essa história da adição e subtração. Fazendo isso, fica de boa. Você vai resolvendo as operações e você vai fazendo uma espécie de eliminação das operações. Quando você elimina a radiciação e a potenciação, te sobra somente multiplicação, divisão, adição e subtração. Quando você passa a eliminar a multiplicação e a divisão, vai te sobrar somente adição e subtração. Eliminou a adição e subtração, você chegou no resultado. Beleza, nota 10. Vamos ver como é que funciona isso. Além dessas questões aí de você estar sempre atento à ordem dessas operações, a expressão numérica, como eu falei no início, ela é feita com associações. Aquelas propriedades associativas que a gente viu no decorrer das operações de adição, subtração. Como é que você associa essas situações? Através de símbolos. Nós conhecemos três aí básicos, né? Que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Então, a expressão numérica, normalmente, para fazer a associação das operações, elas são associadas com esses símbolos. E esses símbolos eles vão seguir uma ordem também para que você possa estar resolvendo. Então, meteu o olho na sua expressão numérica. O que acontece? Você vai verificar primeiro quais são as operações que estão entre parênteses. Vai ser a sua primeira eliminação. Dentro desses parênteses, aí você segue a ordem de operação, que eu já falei com vocês anteriormente. Feito isso, você vai eliminar esse parênteses. Resolveu, você vai achar um determinado valor lá para o parênteses. Esse valor, provavelmente, ele vai estar agora associado entre colchetes. Então, próxima ordem, você resolveu o que estiver entre colchetes. Resolve todas as operações que estão entre colchetes, seguindo previamente lá a ordem estabelecida. Feito isso, você eliminou o colchete. Vai sobrar a sua chave para resolver. Aí você resolvendo o que está lá entre chaves, você chega ao resultado que a gente está tanto esperando. Então, ordem das operações, beleza. Ordem das associações, ou seja, primeiro parênteses, depois colchete, depois as chaves. Feito isso, beleza. Mas, contudo, porém, todavia, para resolver isso, é como eu falei com vocês, a gente tem que estar bastante atento com as operações. E é importante que a gente faça uma prévia em relação lá ao lembrete de sinais, né, dessas operações. Eu sei que vocês têm bastante segurança para somar ou subtrair, para multiplicar ou dividir, ou até mesmo fazer uma raiz quadrada, ou raiz cúbica, raiz que seja, radiciação de modo geral, ou até mesmo uma potência. O que eu quero lembrar a vocês, fazer uma atenção aí especial, é em relação aos sinais dessas operações, para a gente não vacilar e não chegar a um resultado que não seja o resultado contundente lá para a gente. Então,
Lembrando aqui a nossa história da adição e subtração, ou simplesmente a tal da adição algébrica, onde você adiciona valores com sinais diferentes ou sinais iguais. A gente aprende muito isso quando a gente começa a falar lá dos números inteiros, né? Então, na adição e na subtração, quando os sinais dos valores envolvidos forem sinais iguais, nós vamos adicionar esses valores e preservar o sinal. Se forem dois sinais negativos, você vai adicionar os valores, preservar o sinal negativo. Se forem dois sinais positivos, você vai adicionar os valores e preservar lá o sinal positivo. Caso nós tenhamos lá sinais diferentes envolvidos nessa operação, o que nós vamos fazer com os valores é subtrair esses valores, logicamente, do maior para o menor. Subtrair os valores, procura o sinal do maior valor absoluto e coloca lá no seu resultado. Tá? Então, a adição e a subtração, a gente fica nessa história. Para exemplificar isso, mostrei aqui esses 4 itens, né, lá. Mais 7 com mais 4. Os sinais são iguais. 2 sinais positivos. Vou conservar o sinal e adicionar os valores. 7 mais 4, nós vamos ter lá 11, né? Então, aqui ficou mais 11. No segundo tópico, menos 5 com menos 3. Sinais iguais, adicionamos os valores e preservamos o sinal. Então, você tem aqui, ó, sinais negativos, continua negativo. 5 mais 3, nós temos 8. Então, exemplozinhos bem diretos para a gente. Próximo, ó, mais 9 com menos 4. Agora, os sinais são diferentes. Ó. Um é positivo, o outro é negativo. O que a gente vai fazer? Subtrair os valores e preservar o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto aqui é o 9, né? Então, você tem um sinal positivo. A operação aqui vai ficar uma operação que vai levar o sinal positivo. 9 menos 4, nós temos 5. Então, operação mais 5. Mais 3 com menos 10, sinais diferentes. Vamos subtrair, colocar o sinal do maior valor absoluto. Maior valor absoluto entre mais 3 e menos 10, o menos 10. Então, o sinal aqui vai ser negativo. Como são sinais diferentes, vamos subtrair. 10 menos 3, nós temos 7. Então, mais 3 com menos 10, nós teremos lá menos 7. Isso aí a gente faz um resumo da adição e a subtração. E na multiplicação e divisão? Eu acredito que fique mais fácil ainda de ser entendido isso. Porque na multiplicação e divisão, é lógico, se está multiplicando, você vai fazer o produto entre os valores. Se estiver dividindo, você vai fazer a divisão, o quociente entre esses valores. Independente disso, a gente tem que pensar nos sinais. Se os sinais forem sinais iguais, o resultado será sempre positivo, tanto para multiplicação quanto para divisão. Se os sinais forem diferentes, você vai ter sempre valores negativos. Eu escrevi positivo aqui, eu não sei porquê. Então, se os sinais são diferentes, valores sempre negativos. Vamos aos exemplos. Você tem aqui menos 5 vezes menos 3. Primeiro, sinais são iguais, né? 2 valores negativos. Se sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Como é multiplicação, faz o produto. 5 por 3, nós temos lá 15. No segundo exemplo ali, ó, menos 18 dividido por menos 6. Agora temos um exemplo de uma divisão. Sinais são iguais, 2 valores negativos. Então, se são iguais, o resultado vai ser positivo. E faz o quociente. 18 por 6, nós temos 3. Então, mais 3 ali como resultado desse quociente. Terceiro exemplo, menos 4 vezes mais 5. Sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, como nós estamos aqui num produto, numa multiplicação, o resultado vai ser negativo. Como é produto, faz o produto. 4 por 5, nós temos 20. Então, menos 20 como resultado. Na divisão aqui, ó, no quarto exemplo, mais 21 dividido por menos 7. Divisão, sinais diferentes. Sinais diferentes, resultado sempre negativo. E faz o quociente. 21 por 7, nós temos 3. Então, ali, menos 3 como resultado. Na potenciação, que é aquela multiplicação, né, travestida, a gente viu isso nas operações numéricas, quando falamos disso em aulas anteriores, eu tentei montar um esqueminha aqui para a gente ver como é que funciona. Lembrando a potenciação, você tem a base, né, o expoente e o resultado, que é a potência propriamente dita. Então, entre parênteses aqui, eu estou representando as bases. Então, ó, aqui, ó, base positiva, base negativa e base negativa. Aqui em expoente, eu estou representando o expoente par e depois representando o expoente
ímpar. E vamos verificar o que acontece nessas situações. Ou seja, qual é a primeira situação? Eu tenho a base positiva, o expoente par. O resultado dessa potência vai ser sempre positivo. No segundo momento, eu tenho a base negativa, o expoente par. Resultado sempre positivo também. Para resumir isso, toda vez que você tiver na potenciação o expoente par, você terá um resultado positivo. Tá? Ou seja, o expoente par, ele não respeita o sinal da base. Se tem expoente par, ele te leva a potência a ser positiva. Já o expoente ímpar, que é o meu segundo esquema aqui, ó, base positiva, expoente ímpar, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. O que eu quero dizer com isso? Que o expoente ímpar, ele respeita o sinal da base. Se a base é positiva, o expoente é ímpar, resultado positivo. Se a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado negativo. Então, o expoente par ele não respeita, deixa sempre positivo, e o expoente ímpar respeita. O que o pessoal confunde muito é dizer assim, ó, o expoente par resultado positivo, o expoente ímpar resultado negativo. Não deixe se levar por essa situação. O expoente ímpar, ele sempre vai respeitar o sinal da base. Tá ok? Aí vamos ver aqui nossos exemplos, né? Mais 2 elevado ao cubo. O expoente ímpar respeita o sinal da base. Então, aqui, o resultado vai ser positivo. E 2 elevado ao cubo, nós teremos 8. Para ficar bem parecido lá, ó, menos 2 elevado ao cubo. Expoente ímpar, respeita o sinal da base. Então, ó, resultado vai ser negativo. E 2 ao cubo, 8. No outro caso aqui, 3 elevado ao quadrado. Expoente par, deixa positivo. 3 ao quadrado, 9. Beleza. Menos 3 elevado ao quadrado. Expoente é par, 2. Resultado positivo. Nem olhei para a base. 3 ao quadrado, 9. Olha lá, expoente par não respeitando o sinal da base, torna sempre positivo. Expoente ímpar respeitando o sinal da base. Já na radiciação, mais um comentário que seria importante. Radiciação, nós temos, né, o sinal do radical. O que está dentro desse radical, desse símbolo aí do radical, é o que a gente chama de radicando, né? E aqui, onde eu escrevi par, é o tal do índice do radical. Então, eu vou começar a trabalhar dessa maneira. Quando o índice do radical for par, tá? E você tiver lá o radicando positivo, o resultado vai ser sempre positivo. Quando o índice do radical for par e o radicando negativo, você não tem valor real para isso. Ou seja, você não vai ter nenhum valor real que elevado a um expoente par dê um resultado negativo. Então, ó, beleza, índice do radical par positivo aqui, você terá resultado positivo. Se tiver aqui um índice do radical par e o seu radicando com base negativa, não vai existir valor para isso. Mas e quando o índice do radical for ímpar? O que acontece com isso? Nós temos aqui, ó, se for ímpar, o índice do radical, raiz cúbica, raiz sétima, raiz nona, e o radicando for positivo, o resultado positivo. E se o radicando for negativo e o índice do radical ímpar, você terá um resultado negativo. Se a gente fizer uma pequena analogia com a potenciação e a radiciação, olha lá, o tal do expoente ímpar respeitando a base. Tá? Então, o índice do radical ímpar, ele respeita o radicando, o sinal do radicando. Se é positivo, continua positivo. Se é negativo, continua negativo. Já o par, a gente não pode fazer essa analogia, porque vai ter um momento aqui onde você não vai ter um valor a ser resolvido, quando o seu radicando for um número negativo e esse expoente for par. Para mostrar esse exemplo, tem aqui, ó, raiz quadrada de 25. Índice par, né? O índice aqui é 2, raiz quadrada, o índice 2. Então, tem que verificar. Se a base é positiva, eu tenho um valor para isso. E a raiz quadrada de 25 nós conhecemos como sendo 5. Então, 5 aqui seria um resultado para essa história. E raiz quadrada de menos 16? O índice do radical aqui é 2, raiz quadrada. Mas o radicando é negativo. Quando isso ocorre, eu não tenho nenhum valor que elevado ao quadrado dê negativo. Então, eu posso colocar aqui o símbolo de não existe, para facilitar a nossa história. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica, agora eu tenho um índice do radical ímpar. Eu vou respeitar o sinal da base.
Então aqui, se é positivo, vai continuar sendo positivo, e raiz cúbica de 8 nós temos 2, porque 2 elevado ao cubo, nós teremos 8. Então 2 ali positivo. E, para finalizar esses exemplos, raiz cúbica de menos 27. Índice do radicando ímpar, base negativa. Tem algum problema? Não tem problema algum. Basta você conservar esse sinal aí, respeitar o sinal do seu radicando. E raiz cúbica de 27, então nós teremos menos 3, né? Porque menos 3 elevado ao cubo, teremos lá menos 27. Enfim, fazendo assim, recapitulando essa história de todas as operações aí, adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, potenciação, a gente pode partir para resolver uma expressão numérica propriamente dita, utilizando esses símbolos aí e lembrando das regrinhas que nós conversamos logo no início do nosso bate-papo. Então aqui, ó, vamos resolver a expressão. Peguei essa expressão aqui para a gente tentar analisar. Essa expressão ela contém parênteses, ela contém colchetes e ela contém chaves. Então vamos observar isso. Qual é o macetezinho para que a gente não se embole na história? Vai repetindo tudo até chegar aquele momento da eliminação. Qual é o momento da eliminação? A eliminação que eu digo é a associação. Se eu tenho parênteses, eu vou repetir tudo até chegar no parênteses para eu poder resolver. Então, olha só. Se o parênteses está aqui, vamos chegar com todos os valores. Então, vou repetir o 15, menos, aí eu tenho aqui a chave, menos 3, mais, eu tenho aqui um colchete, e vou ver se eu já consigo eliminar isso, ó. Menos 5, menos 6. Olha lá, sinais diferentes, né? Então, eu terei aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado. É quase uma eliminação, né? Chegamos pertinho, só vai ficar faltando resolver essa potência. E vou repetindo. Vezes, aí apareceu aqui, novamente parênteses, vamos resolver isso. 9 menos 8, nós teremos aqui 1 positivo elevado ao quadrado. Mais 1, agora repetindo, olha lá, fecho o colchete e fecho a chave. Vamos ver o que eu preciso resolver agora. Chegou aqui, ó, ainda tem um parênteses para resolver, mesmo que esse parênteses tenha uma única operação. Então eu vou resolver isso. Tá aqui, ó, menos 1 ao quadrado. Vou resolver, mas primeiro repito todo mundo para não correr o risco de haver falha. Então, 15 menos as chaves, menos 3, mais, abre colchete. E vamos ver, menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo lá. Base negativa, expoente par. Expoente par não respeita o sinal da base, fica sempre positivo. Revisamos isso. Vezes 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Mais 1, fecha colchete, fecha chaves. Vimos aqui que nessa linha a gente já conseguiu fazer a eliminação dos parênteses. Vamos ver se a gente consegue eliminar agora os colchetes. O que é eliminar os colchetes? É verificar tudo ou todas as operações que estão envolvidas entre esses colchetes. Fora isso, vamos repetir. Então, tenho 15 menos, abre chaves, menos 3, mais, e vamos ver o que acontece no colchete. Nesse colchete, eu tenho a operação de multiplicação e eu tenho a operação de soma. O que a gente resolve primeiro? Primeiro, naquela ordem lá, vem a multiplicação. Então, ó, 1 vezes 1, eu tenho 1. Mais 1, fecha colchete, fecha chaves ali. Ainda preciso fazer a eliminação do colchete, não está resolvido. Então, vamos repetir todo mundo. 15 menos, abre chaves, menos 3. E vamos ver o que acontece aqui, ó. Será que eu já consigo eliminar esse colchete? 1 mais 1, dá para eliminar tranquilamente. Então, já tenho aqui mais 2. E fecho chaves. Nessa minha sequência, agora faltou a eliminação das chaves. Muita atenção nesse momento, porque o que está precedendo a chave ali é um sinal negativo. E o sinal negativo precedendo qualquer tipo de associação, que é o oposto do que está ali naquela associação. Nós vimos isso quando falamos do conceito de números opostos. Então, eu vou preservar aqui, ó, sinal negativo, e vou ver o que acontece dentro dessas chaves. Menos 3, mais 2. Sinais são diferentes, certo? Vamos subtrair e colocar o sinal do maior valor absoluto, ou seja, aqui vai dar menos 1. Por fim, eu tenho 15 menos um colchete, ou seja, eu quero o oposto do que... O colchete não, as chaves, né? Eu quero o oposto do que está nessa chave. Então, eu tenho 15 menos 1, eu vou ter mais 1. 15 mais 1, fechamos com o resultado de 16 para finalizar.
Espero que com isso a gente tenha feito aí, conseguido recapitular, né, as operações básicas, né, das regras de sinais e entendermos de uma vez por todas como funciona a questão das expressões numéricas. Deu para a gente perceber que é só uma questão de metodologia. Se a gente for bem metódico desde o início, a gente chega num resultado bem tranquilo. Tá? Bons estudos para vocês, façam as listas aí que são necessárias e até a próxima. Tá? Fiquem com Deus aí, forte abraço.